Mas a Bíblia nos mostra que infelizmente Judas tinha o seu coração dividido. E como nós já vimos durante essa semana, você nunca vai amar duas pessoas ao mesmo tempo. Você pode amar mais de uma vez na vida, mas você nunca vai amar duas pessoas ao mesmo tempo, porque o amor que você sente por uma pessoa te incapacita de amar a outra. E Judas amava o mundo, e o amor que Judas sentia pelo mundo o incapacitava de amar a Jesus. Judas admirava o Nazareno, Judas gostava do jovem Deus. E Judas amava o mundo, e o amor que Judas sentia pelo mundo o incapacitava de amar a Jesus. Judas admirava o Nazareno, Judas gostava do jovem Deus, mas não o amava. Não tente resolver os seus problemas espirituais, por mais graves que eles sejam, com suas próprias mãos, porque as únicas mãos que podem resolver os seus problemas são as mãos marcadas pela cruz. E o pior erro de Judas não foi ter traído a Jesus. O pior erro de Judas foi, depois de ter traído a Jesus, não ter corrido para os braços dele para receber perdão e poder. Porque pior do que pecar é não se arrepender. Ninguém aqui vai perder a salvação porque pecou. Todos aqueles que alcançarão a salvação, lamentavelmente pecaram. Então ninguém aqui vai perder a salvação porque pecou. Perderá a salvação porque não correu para os braços de Deus, porque infelizmente virou as costas para Cristo, como Judas virou as costas para Cristo. Sabe? Por que pecamos? Por que pecamos? O que foi que Jesus conseguiu fazer no coração de Judas? Deixe-me te dizer uma coisa: os nossos problemas espirituais não são resolvidos num toque de mágica, bem que nós gostaríamos. Quem está doente, e nós estamos doentes, nós somos pessoas doentes. O estigma do pecado encontra-se enraizado em nossa natureza. Aquilo que nós conseguimos fazer de bom é pela graça de Deus, mas nós estamos programados geneticamente para o pecado. Somente a graça e o poder de Deus é que pode fazer alguma coisa em nossa vida. Mas não pense que você é bonzinho. A bondade que existe em você é dom de Deus, é resultante da atuação vertiginosa do Espírito Santo em tua vida. Você não é, meu irmão, melhor do que ninguém. Você só não fez aquilo que a irmã fez, você só não fez aquilo que aquele jovem fez, porque você não teve as mesmas oportunidades, não se encontrava nas mesmas circunstâncias. Mas se você estivesse no lugar dele, quem sabe, você faria o mesmo. Então tenha uma concepção biblicista de humildade sobre si e de extrema dependência e gratidão a Deus. Uma pessoa doente, primeiro, precisa reconhecer que está doente. Segundo, precisa sentir necessidade de cura. Terceiro, precisa recorrer a um médico. Quarto, precisa tomar os remédios. Essa é a situação de uma pessoa que sofre de epilepsia. Ele então reconhece, então ele busca, sente necessidade, toma os remédios, mas os remédios são paliativos. Os remédios curam a epilepsia? Curam? São apenas o quê? Paliativos. A Bíblia nos apresenta paliativos, e deixe-me te explicar isso. Como eu disse, é um processo. O pecado tem 3 P's. O P de penalidade: a alma que pecar, essa morrerá. Segundo P, o P do poder: o pecado tem poder sobre nossa vida. E terceiro P, o P da presença do pecado:
No momento que Jesus alcança a minha vida, através da justificação, eu sou libertado da penalidade do pecado. Através da santificação, eu sou libertado do poder do pecado. E note, justificação e santificação são obras divinas na humanidade. Deus não justifica a quem Ele não pode santificar. Portanto, as obras de justificação e santificação ocorrem simultaneamente. Quando Cristo me justifica, Ele também me santifica. E nós não só somos justificados pela fé. O livro de Romanos afirma taxativamente que nós também somos santificados pela fé. Uma vez justificados, somos libertos da penalidade do pecado. Uma vez santificados, somos libertos do poder do pecado. Mas ainda resta o terceiro P: a presença do pecado. O pecado continua presente na sua vida. E só seremos libertados da presença do pecado na glorificação, quando este corpo corruptível tornar-se um corpo incorruptível. Então, fomos libertos da penalidade do pecado, amém? Aleluia, Deus seja louvado. Fomos também, povo de Deus, libertados do poder do pecado através da santificação, amém? Mas ainda resta a presença do pecado em nossa vida. O pecado está presente na minha vida. O pecado está presente na vida do pastor Jairo. O pecado está presente na vida do nosso querido pastor Edson. O pecado está presente na vida desta criança que está aqui, sabe? Uma linda criança. O pecado está presente na vida da juventude da igreja. Infelizmente, o pecado está presente. E nós temos que ter essa consciência. Por isso nós precisamos ser dependentes de Jesus 24 horas por dia. Porque se Jesus não atuar, o pecado floresce. Dá para vocês entenderem um drama e 3 consequências do pecado: degradação, culpa e morte. O pecado desperta medo, vergonha, autoestima negativa, dúvidas, desespero e pensamentos suicidas. Pessoas que estão em pecado podem pensar em suicídio. E foi isso que infelizmente aconteceu com Judas. Gente, o pecado pode nos levar a uma tragédia. Pastor, o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que Deus não quer, tudo aquilo que Deus não conhece e não recomenda. Dá para vocês entenderem? Martinho Lutero disse que o pecado é como uma barba, sempre está crescendo, por isso você precisa cortá-lo continuamente. Por que pecamos? Veja o drama da natureza. Conta-se que havia um escorpião e uma rã. Estava chovendo muito. O escorpião precisava passar para o outro lado, mas tinha muita água. O escorpião então recorre para a rã e pede para a rã ajudá-lo a atravessar. E a rã olha para o escorpião e diz: não, seu escorpião, se eu fizer isso, o senhor vai me picar e eu vou morrer. O escorpião diz: você está ficando doida? Você não pensa de causa para efeito? Se eu te picar, eu me afogo e morro com você. A rã disse: olha, tem lógica. E então o escorpião, sabe, se coloca nas costas da rã. E a rã entra na água e começa a nadar. E quando chega um determinado tempo, diz a história, o escorpião picou a rã. A rã, se contorcendo de dores, nos seus últimos momentos de vida, pergunta: por que você fez isso?